Bom dia, turma, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 10 de março. Nós temos aula de português, matemática e história. Em língua portuguesa, nós vamos trabalhar o gênero textual fábula. Lembrando que é uma revisão, ok? Vocês já estudaram esse gênero textual. Fábula é um gênero de tipo narrativo, muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades. Nascido da tradição oral, estudos indicam que no Oriente por volta do século V a.C. O próprio nome remete a histórias contadas e passadas de geração em geração. Fabulare significa história, jogo, narrativa. Quem não se lembra de ter ouvido em algum momento histórias curtas com os personagens que são animais? A cigarra e a formiga, o leão e o ratinho, a raposa e as uvas, são exemplos de fábulas narrativas que constroem um ensinamento, uma moral. As principais características de uma fábula são: a fábula é uma narrativa de caráter ficcional, ou seja, não é uma história real, e que usa a alegoria para construir seus sentidos. Os animais, que são personagens, eles possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia e principalmente a fala. Nas fábulas, os animais eles podem falar. Por meio dessas características, os personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões da mesma história e que não compromete a sua função, a de levar as pessoas a refletirem sobre um comportamento em sociedade. A gente sabe que nós vamos encontrar as fábulas em vários tamanhos, escritas de várias maneiras. Como vocês já chegaram a ler algumas fábulas da cigarra e a formiga bem pequenininhas, depois já encontra outra bem maior, porque elas são histórias contadas, então você pode encontrar ela escrita de várias maneiras, mas não muda a importância dela, que é justamente passar uma moral, levar uma reflexão para as pessoas sobre o comportamento na sociedade. As fábulas elas podem ser escritas em prosa, texto em parágrafo, ou em versos. Os títulos eles geralmente fazem referência às personagens, e o tempo e o espaço eles relacionam-se com o habitat delas. A linguagem é simples, objetiva e direta, e pode haver diálogos com a presença do discurso direto. A estrutura de uma fábula. Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se que ela deve ser uma estrutura mínima, de começo, meio e fim. Ou seja, no início nós apresentamos os personagens e a situação. Exemplo, a fábula da cigarra e a formiga, o início da história, começa a falar sobre como era a vida que a formiga levava e como era a vida que a cigarra levava. Depois vem o desenvolvimento do texto, uma forma que os personagens vão interagir em torno de uma situação. Ou seja, começa a chegar o inverno, a formiga guardou comida, a cigarra começa a passar fome porque ela passou o verão inteiro cantando, ou seja, a história começa a se desenvolver. E por fim, cria-se um final surpreendente, que gera a reflexão dos leitores sobre o ensinamento, uma moral a qual aparece no final do texto geralmente. Ou seja, depois a história se desenrola com um final, onde traz uma moral lá sobre a importância de trabalhar e de fazer a participação do grupo ali para interagir com todos os animais que moravam ali para guardar a comida para o inverno. Aí traz uma reflexão para a sociedade. Ou seja, a fábula ela se desenvolve em início, desenvolvimento e fim. As temáticas elas podem ser variadas e ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão, a força, a coruja, a sabedoria, a raposa, a astúcia. E, principalmente, lembrem-se que as fábulas elas devem ter título. Principais autores de fábula. Os mais conhecidos autores de fábula são Esopo, Fedro e La Fontaine, a quem são atribuídas as autorias dos textos mais famosos entre os leitores. No Brasil, temos representantes como Monteiro Lobato e Milor Fernandes, que se dispôs a uma construção de releituras de fábulas. Exemplo, a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, a rã e o touro, a raposa e o corvo, o leão e o rato, e entre outras. Atividade para copiar no caderno. Primeira questão. Em sua opinião, as fábulas retratam a ficção ou a realidade? E sobre o que elas falam? Segunda questão. Nos dias atuais, podem-se produzir fábulas? Para que elas são escritas? Terceira questão. Como seriam hoje escritas as fábulas? E quarta questão.
Normalmente, as fábulas terminam com uma lição de moral. Qual é o objetivo dessa lição de moral? Copiem essas 4 questões do caderno de língua portuguesa e respondam, ok? Em história, abra um livro aí na página 113 e 114 para acompanhar a leitura junto com a Pro. São Paulo, os imigrantes e o café. A partir de 1870, estabeleceu-se uma política pública que financiava a vinda de imigrantes para trabalhar em grandes propriedades cafeeiras de São Paulo, onde se concentrava a produção de café. Essa política prosperou e os novos imigrantes chegaram em massa para cumprir a função que antes era dada aos escravos. Na Europa, os imigrantes embarcavam em navios lotados e eram acomodados em porões úmidos e com pouca ventilação, no setor chamado de terceira classe. Cerca de 20 dias depois, desembarcavam no Porto do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, ou no de Santos, no estado de São Paulo. Os que desembarcavam no Porto de Santos, eles eram transportados de trem até a hospedaria dos imigrantes, na cidade de São Paulo, onde eles assinavam um contrato de trabalho. De lá, eles seguiam para as fazendas de café no interior paulista. Os imigrantes europeus, eles chegavam com muita vontade de trabalhar. Muitos pretendiam comprar um pedaço de terra e se tornar pequenos proprietários. No entanto, nem sempre era assim que acontecia. Nessas fazendas, os imigrantes enfrentavam muitas dificuldades, como doenças, moradias precárias e falta de escolas. Ao longo do tempo, os costumes que os imigrantes trouxeram de seus países de origem foram sendo incorporados no cotidiano das pessoas que já viviam aqui. Tem aí uma imagem que é um desembarque de imigrantes na estação da hospedaria dos imigrantes na cidade de São Paulo. Essa foto é de 1907. Agora vocês vão responder a atividade da página 114, de acordo com esse texto que a gente leu. Primeira questão. Observe a figura abaixo e responda as questões. A descrição da figura é: os imigrantes europeus trabalhavam intensamente nas fazendas de café, onde se ocupavam de diferentes tarefas. O contrato de trabalho exigia a participação de toda a família, homens, mulheres e crianças a partir de 6 anos. O esforço dessas famílias que trabalhavam unidas era muito grande para o ganho, muitas vezes não era compensador. Nessa foto é a colheita de café no estado de São Paulo, nas primeiras décadas do século XX. Letra A. Que tipo de atividade era realizada pelas pessoas dessa foto? Letra B. Quem trabalhava nas fazendas de café? Letra C. Na sua opinião, por que esse era um trabalho pesado? Segunda questão. A maioria dos imigrantes que foram trabalhar nas fazendas de café não conseguiu realizar o sonho. Explique essa frase. Por que eles não conseguiam realizar esse sonho? O sonho que eles tinham, que falou lá no texto, que era conseguir comprar um pedaço de terra e serem proprietários. Por que a maioria não conseguiu realizar esse sonho? Respondam essas 2 questões aí. História, páginas 113 e 114, ok? Para finalizar a matemática, nós vamos começar a falar sobre temperaturas. Medindo temperaturas no dia a dia, página 200 e 201. Forme uma dupla para observar as cenas. Cena 1. Bento, vou medir a sua temperatura. Aí tem aí a mãe com o termômetro medindo a temperatura da criança. Letra C. Cena C. Que calor! Aí tem um rapaz andando na cidade e tem o termômetro de rua marcando 42 graus. E cena 3. Tem um menino assistindo televisão e o repórter está falando o seguinte: para amanhã, a temperatura mínima prevista é de 20 graus Celsius e o máximo pode chegar a 29 graus Celsius. De acordo com essas imagens, nós vamos responder a questão 2. Agora respondam. Vocês já passaram por uma situação parecida com a de Bento, que é o menino lá da cena 1? No bairro em que a sua escola se localiza, há termômetros na rua? Letra C. Vocês já ouviram no noticiário da televisão ou leram em jornais locais a previsão da temperatura para o município em que vocês moram? Para medir a temperatura do corpo humano ou do ambiente, nós usamos um instrumento de medida, o termômetro. Terceira questão. Como um colega, observem alguns modelos de termômetro e depois respondam as questões. Nós temos aí um termômetro digital, um termômetro analógico, vários tipos de termômetros. Termômetros, eles são usados para medir a temperatura de ambiente. E os outros termômetros de cima são os termômetros usados para medir a temperatura do corpo.
Agora vocês vão responder essa questãozinha aí embaixo. Tem o balãozinho que é só de conversar, mas eu quero que vocês respondam, ok? Vocês já viram algum desses modelos de termômetro? Se viram, qual era a situação em que o termômetro estava sendo usado? No momento que vocês viram algum desses termômetros aí, o que estava acontecendo com vocês ou no lugar que vocês estavam para esse termômetro estar sendo usado? E aí tem uma informaçãozinha embaixo. No Brasil e em muitos outros países, o grau Celsius é usado como unidade de medida de temperatura. Respondam aí essa atividade na matemática na página 200 e 201, ok? Atividade de português no caderno, atividade de história no livro e atividade de matemática no livro. Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.